Senhores, como estão? É gusto, é prazer enorme. Eu sou el Moré Luiz, bem-vindos, shalom bem grande. Estamos em la Parashá Shemini del Zohar HaKadosh. É nossa sétima classe. Eu sou el Moré Luiz e temos aqui uma balança, porque todas as coisas são pesadas. Em la Cábala, nunca te olvides, é um ente vivo. E este elemento de pesar, eu necessito equilibrar estas energias e não produzir um curto-circuito e haver confusão do movimento destas energias, seja do lado da direita como do lado da esquerda. ¿Se acuerda lo que hemos visto en la noche de Purim? Tomar el vino al punto de que não podemos reconhecer entre Mordojai e Hamán, para que se mesclem estas energias e elas quedem equilibradas. Então, bem-vindos. Nós estamos aqui, Parashá Shemini, continuamos no mês de Adar 2, continuamos em la Ilulá de Moshe Rabbeinu, vamos acá analisar isto, vamos a ver a classe número 7, se é necessário, la hacemos em duas partes, também já estão saindo os preparativos, tudo para Pesach, nos vamos alistando, e outro detalhe mais. Durante estas semanas, não sei se sale aún esta semana ou em la próxima, os alunos vão começar a ver em nosso canal vídeos cortitos em português, em la língua portuguesa, para explicar terminologias a la cultura e a todo esse elemento tão grande que é Brasil. Há uma diferença entre as classes que damos em espanhol e as que vamos fazer em português. Há uns pequenos detalhes que necessitamos ajustar para a própria cultura, para explicar as terminologias, fazer os exercícios de la mesma forma que hacemos, vai ser explicada para que se acople a essa cultura. Então, lo verá, lo colocaremos um detalhezito que diga português, não? A classe vai sair completamente em português. Não sei se ainda sale dentro da Parashá Shemini ou dentro da Parashá Tazria. Então, esteja atento, isto vai salir. E uma vez mais, todo é feito a partir de um celular. Isto é o grande desafio. Quando se querem fazer as coisas, se fazem. E os projetos e todos os procedimentos, eu não sei em las outras religiões, em outros sistemas, pero isso é o que conta. Em la Cábala, todos os mecanismos são hechos aqui adentro primeiro, porque eu tenho que aprender a equilibrar. La Cábala é uma energia que está constantemente em movimento. No momento que eu la pongo por escrito e transcrevo o projeto, acabo de limitar e não consigo mais fazer que isto gire. Eu não consigo mais mesclar as energias. Então, se a festividade de Purim foi solamente teoria, nós não queremos isto. Este é o detalhe. Por isso, entre el preparar a classe, el colocar todas as coisas acá, isto não se hace como projeto. Isto se va haciendo a partir de oír de las yeshivas de arriba, donde están los sabios, para seguir las instrucciones. ¿Dónde está nuestro muñequito? Me lo vas a pasar aquí. Esto es el maestro con su instructor. Las clases en el portugués van a salir y van a seguir la misma secuencia. Van a ser clases de Cábala. Y el maestro es quien le va a enseñar al alumno. El alumno no le va a enseñar el maestro. E as classes em português são exclusivamente para Cábala. Isto vão ser terminologias, conceitos, colores, o árbol da vida. Vai haver sua diferenciação, vai ser bonito. Isto, quando tu lo encuentres aí, veas, dices, Moré, ahora já está no português. Que incrível é isto. Esta é nossa classe número 7. Parashá Shemini, estamos em Adar segundo. Aproveite a energia de Moshe Rabbeinu. São os párrafos 18 ao 19 e o Zohar vai trabalhar sobre o texto de Job, aquele que saiu junto com Israel de Misraim, capítulo 34, versículo 29. Sobre isto haremos a análise. Então, bem-vindos e shalom bem grande.
Y es nuestro segundo año de lectura, es la Parashá Shemini, es todo un desafío. Estamos en las 4 semanas que anteceden a Pesach. A partir de ahora, a prepararse con el Seder, a revisarlo, entre en el canal, vea, tú ya viste el video introductorio referente a esto. Son los párrafos 18 al 19, es la clase número 7, el Zohar dice que nuestro rostro, con todo nuestro cuerpo, puede ser dividido en lado de la derecha y lado de la izquierda. Solo que esto tiene un significado espiritual. No es solamente el hecho de que hay un lado de la derecha y un lado de la izquierda para la lectura facial. Y quizás nunca nos hemos detenido para analisar este elemento. Entonces la pregunta es, ¿nuestro rostro él está más hacia el lado izquierdo o hacia el lado de la derecha? Y el Zohar va a trabajar con un texto para eso, y el texto es justamente el libro de Job, escrito por Moshe Rabbeinu, capítulo 34, versículo 29. Y el Zohar, en la Parashá Shemini, ele va a trabajar con la parte facial. ¿Estás viendo? Tenemos un rostro y hay la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Eu quero que entendamos, isso daqui não é para a leitura física, que como está o ojo, que color tem, se a nariz está mais inclinada aqui, se é mais grande allá, se ela é pontiaguda, se ela é mais redondita, se o lábio é chiquitito, é grande, se a oreja está mais arriba, mais abaixo, está na linha de los ojos. Todos estes elementos que há é literalidade. O Zohar não habla disso. Ele vai tratar sobre a base que eu tenho, mi faz, mi rostro, e ele vai querer saber se esse rostro está mais inclinado hacia o lado da direita ou mais inclinado ao lado da esquerda. Como poderia ser esse detalhe desse tipo de inclinação? ¿Captaste la idea? ¿Cómo es esto? Es un movimiento de equilibrio de energías y poder mezclarlas. ¿Estás observando la balancita? ¿Esto cómo será? ¿Será que está más a este lado? ¿Él está más para acá? ¿Cómo será el elemento? ¿Habrá una descompensación? ¿Cómo yo puedo compensar? No se trata de aprender la lectura facial. Eso no tiene nada que ver con el Zohar, ni aún en la Parashá Yitro, que trata del asunto, y hay que tener cuidado para no irse a la literalidad del proceso. Y otro elemento importante, en la Kabbalah, ¿sí? Yo no sé cómo será en la filosofía, en la religión, pero en la Cábala, y lo que nosotros estudiamos y lo que se va a ver en el idioma en portugués, vamos a trabajar con los sabios de la Cábala, con los grandes cabalistas. Esto, con todos estos elementos, no es detalle de filosofía. Estamos aquí para aprender, desvendar, y a la larga toditos tenemos que llegar a ser personas inteligentes, porque se va a tener que tomar la decisión de nuestra vida. Y esto lo vamos a ver durante el proceso de Pesach, durante las exposiciones de las Parashot, en especial en la noche de Pesach, el 15 del mes de Nisan, durante el Magid, durante la lectura de la Haggadah, de la historia de Pesach. Y el alumno va a entrar en nuestro canal, va a ir a nuestra playlist y vas a buscar las clases del Zohar HaKadosh, Sefer Vaikra, el año 5781. Y observa, ellas ya están aquí, también están de pie. Eso, tenemos el estudio relacionado donde están completitas. Aquí tenemos 2 clases de ellas. Eso, vamos a buscar, todo de aquí es la clase de Vaikra. Necessitamos la Tzav, necessitamos la Parashá Shemini. Aqui estamos, encontramos Shemini. Aqui está la primeira, la segunda, Shemini. Vamos a ver la última de ellas. Aquí entramos en la Parashá Tazria. Eso, entre Tazria y Metzorah. E o aluno pode complementar, estando a classe 2 ou a classe 4, ele vai tratar do Salmo 128, versículo 5. A classe número 5, ele está ali. E aqui está a classe número 6, que habla do burrito. Está ali, está fazendo os párrafos 15 ao 17. Vai ser essa expressão,
tão bonita, vão aprender. E a partir daí vamos entrar agora na classe número 7, os párrafos 18 e 19, a partir do texto de Job. E o burrito que está aqui nesta classe número 6 é o burrito de Rabi Pinhas Ben Yair, nada mais e nada menos é o suegro de Shimon Bar Yochai, de Rashbi. Se imaginou, tu le vas a encantar esse detalhe. O burrito lo temos aqui, esse é da classe número 6. Pasarlo super bem, e todos os sábios que há que seguir têm que ser de la tanda de la Ria Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, há que escuchar de eles, isso é bem importante, senão não conseguimos encontrar os detalhes nem os segredos, vamos a terminar inventando nosso próprio sistema de reparação, nosso próprio sistema de Kabbalah, e muito lejos nós não vamos a chegar. Não te olvides, é o burrito de Rabbi Pinhas Ben Yair, el suegro de Shimon Bar Yochai Rashbi. E o Zohar vai tratar nesta classe número 7, o texto é Job 34, 29. Habla mais ou menos nessa forma, é difícil traduzir e quando tu vas a las traduções elas são complexas. A ideia que me dá o Zohar aqui é que quando o Eterno se dispone a conceder paz ao ser humano, o texto pergunta, quem são aqueles que poderão dar-lhes coisas malas? Observa, eu necessito uma quantidade de palavras no espanhol para poder expressar corretamente o conceito. E uma tradução exageradamente literal ela quedaria, mira, se ele dá repouso, quem aquietará? Ou, se ele se aquieta, quem condenará? Então o Zohar pergunta, que em realidade está dizendo o texto? E não te olvides, esse texto de acá, ele está em hebreu. Se eu quero compreender e extrair seus segredos, eu necessito desse texto em arameu. Por quê? O conceito, as ideias ou a forma para entender-la no hebreu quedam sem sentido. Eu necessito entrar ao arameu. E estamos com uma Taná com sua tradução, neste caso ao português, ao capítulo 34, o versículo 29, ele se encontra acá. E de todas as traduções que temos acá em nossa biblioteca, incluindo também do espanhol, todo isso hemos revisado. E esta de acá, que é da Bíblia hebrea, não? O versículo 29, aqui com a tradução ao português, ele foi impressionante a forma como eles ha acertado a tradução. Quando isso está falando de Akadosh Baruch Hu, pero o nome do Eterno não aparece no texto. No versículo 29 ele não aparece. Então, quando ele, para que eu possa entender, não, que é o Eterno, quando ele concede tranquilidade ao suplicante, aquele que lhe pede, aquele que lhe implora, aquele que abre seu coração, diz, quem poderá condená-lo? Sim, pode ser ao suplicante, ou esse, como está em letras maiúsculas, pode estar também referindo-se ao Eterno. Quem lhe vai chamar a atenção ao Eterno, dizendo, Eterno, por que ele estás dando isso a ele? Mira, ele é assim, assim, assá. Não isso, nem aquele outro. E ele estás dando isto, mira, isto pode ser usado, mira, como aqui se colocou ele em letras maiúsculas, este lo, aqui do português, não, condená-lo, é referência ao Eterno. Então, quando o Eterno concede tranquilidade, não, lhe dá paz, lhe dá bem-estar, quem será ele que lhe vai chamar a atenção a Kadosh Baruch Hu? E quando o mesmo Eterno, estás vendo aqui esta S maiúscula, é referência ao Eterno, quando ele esconde seu rostro, o rosto do Eterno, deste suplicante, quem é o que lhe pode contemplar? Estás vendo esta O maiúscula? É referência, isto é questão de tradução. O nome do Eterno não aparece, pero se subentende para que eu possa interpretar. Então, quando o Eterno escondeu o rosto de alguém, pero ele é tão bonito, tão pobrecito, tanto te esforça, mira, se da cá e tanta coisa assim, e o Eterno decide esconder o rosto de esta pessoa, quem é o que lhe vai pedir ou lhe amar-lhe em contas ao Eterno? Isso é o que está dizendo
el texto de Job, capítulo 34, versículo 29. Ahora estamos en el texto en hebreo de una Taná, capítulo 34. Vamos a necesitar el versículo 29. Aqui, al final aqui eu tenho el 28, entonces el 29 está aqui exatamente. Ele vai iniciar nesses dois pontos aqui. Este es aquí, es el capítulo 34, versículo 29. ¿Cuál es el gran detalle dentro del texto del libro de Job? Ele está en el hebreo, pero si yo quiero entender eso correctamente, yo tengo que aprender a hacer un ejercicio que es pasar del hebreo al arameo, donde el texto ele se abre solito, automáticamente. Eso es muy bonito. ¿Cuál es el primer detalle que nosotros observamos? Que después de estos dos puntitos viene el versículo 29. Ele vai venir hasta aqui. O Zohar vai trabalhar as duas partes. Vamos a ver a primeira parte e depois vamos a ver a segunda. Estás vendo aqui, ó? Vai Esther. Se eu coloco aqui, eu saco a Vav e a Yud e coloco um Aleph, eu formo o nome Esther. E aqui eu tenho Samer, Tav, Resh, eu formo Seter. Ocultar-se. Mira como isso está relacionada com Purim, com a Megilá de Esther. Tem tanta coisa, e observa, em todo o texto que eu tenho aqui, em nenhum momento me menciona o nome do Eterno. Está falando de Adão, o homem de ocultar, não é? Quando o Eterno queria ocultar sua face de alguém, quem lhe vai chamar a atenção? E quando o Eterno queria dar favores, todo o que necessita, toda a pessoa, quem é ele que lhe vai dizer, por que faz isto? Mira, ele é assim, daquela forma, e assá, e bababá, bababi, por aqui, por ali, e se vai. El Eterno trabalha sobre essa base, por isso é difícil a compreensão do livro de Job. Um bom exercício é passar o texto del hebreu al arameu, pero não vai servir de muito se del hebreu não sabemos no arameu, não vamos ir muito lejos também. Este é o desafio. E os dois textos que hemos usado, mira, o primeiro que hemos leído com a tradução no português y para el español también, es la Biblia hebrea. Exactamente, es la Tanaj. Aquí adentro no hay nada más que Tanaj. Este es el pequeño detalle, no se mezclan energías de hebreo y griego. Si yo quiero entrar en Cábala, yo necesito aprender a separar esas energías. Mira, ese fue el libro y el texto de nuestra Tanaj en el hebreo que utilizamos es essa daqui, a edição Koren, com a qual temos aqui toda a Taná, esta Torá, com todos os elementos. Todos esses são os dois livros que hemos utilizado ahorita. E o texto que acabamos de ver, ¿no? Para que podamos traduzi-lo melhor, mira, em realidade, ele quer dizer ali, Job 34, 29. Se Deus decide que aquela pessoa tendrá ou receberá coisas buenas, não importa que ou quem quiera enviar-lhe coisas malas, porque sencillamente não lhe vai llegar. Isso é o que está dizendo o texto de Job, capítulo 34, versículo 29, a primeira parte. E em el mesmo versículo 29 está também o factor contrário. Essa é a parte A do texto, esta é a parte B, desde o seter, não vê? De vai estar ali, isso, e se ele se oculta, não? Por el outro lado, quando o Eterno oculta, está dizendo a palavrita, su face del ser humano, quem é el que impedirá que el Eterno haga este ocultamiento. Esto es lo que el Zohar va a decir. Y sobre esta base es que el Zohar va a analizar justamente esta parte de que nuestro rostro, nuestra fase, nuestro cuerpo, él está dividido en lado de la derecha y lado de la izquierda. Exactamente eso es lo que va a analizar el Zohar. E como acabamos de dizer, vai estar, eu tenho aqui o seter, ocultamento, e se aqui eu coloco uma aleph, saco a Vav e a Yud, coloco uma aleph, eu tenho a palavra Esther. Então, assim, a palavra ocultar-se é um vai e fal passado, então se seter é ocultamento, então el ocultar-se, mira, ele está relacionado e ele vem da Megilá de Esther, então todos estão entrelaçados.
E este vai ser, ele é uma expressão cabalística para indicar, mira, dentro de lo que é o linguagem de las ramas, que quando Deus não ajudará mais ao ser humano, quando Ele lo deixará para que sufra um pouquito, ou que Deus não protegerá mais aquela pessoa, já que é o tempo que ela sufra. É necessário esse mecanismo para a limpeza. Então, a Megilá de Esther não é só toda aquela história daquela batalha bonita e vencer e tudo aquilo. Não. Há um momento que pode ocorrer um setter, um ocultamento, e isso é para limpeza. Esse eu devo de entender. Estamos em texto de Job, capítulo 34, versículo 29. E em la Cábala, isto se chama ali ocultar-se, é o ocultamento do Eterno. Isso é diferente ao tzimtzum, isso daqui não é um tzimtzum, isto daqui é um vaister. São duas terminologias completamente diferentes. É o ocultamento do Eterno para que a pessoa, a partir de agora, pueda receber um pouquinho mais de dolor e de sofrimento porque ela necessita. Há que limpiar, o Eterno toma essa decisão e nadie no tribunal le pode questionar o motivo. E a pessoa pode fazer o que quiera para proteger-se, contratar segurança, llenar-se de amuletos cabalísticos, códigos, chains, meditação, lo que quiera. Ela irá sofrer lo que ela tem que sofrer. E em la pizarra nós temos os dois conceitos de ocultamento. São duas formas diferentes. Eu tenho o tzimtzum, que é um assunto que é uma contração. O Eterno se contrai, ele se oculta para que nós podamos existir. Isto é um sentido. E elas têm a mesma tradução. O segundo, o que estamos vendo nesta classe número 7, é Veyaster. Veyaster é ocultamento. Quando ele se oculta, quem é que le vai chamar a atenção ao Eterno? ¿Por que lo estás fazendo isso? ¿Por que lo privas? ¿Por que lo estás chamando, dándole tanta coisa mal? Ele é tão bonito, tão bueno, tanta coisa hace. Quem le irá reclamar? Então, Veyaster é ocultamento. Isto de aqui, é o ocultamento. Está dizendo setter. Setter é de la Megilá de Esther. ¿Se acuerda? Gilui setter. Revelar lo oculto. Está dizendo quanta coisa. E tzimtzum também é ocultamento, pero é o ocultamento no sentido de contração. Isto é contração. Não há que confundir os dois conceitos, ambos são de Cábala, e às vezes uno está lendo em uma tradução e me aparece o ocultamento, e às vezes está falando do tzimtzum. Isto de aqui é o livro de Job. Eu devo de estar bem consciente. Isto é algo que o Eterno faz e nadie le pode discutir, seja a ação positiva ou negativa do processo. E este é o conceito que há atrás desta palavra, não? Esse ocultamento. Por quê? Porque o Eterno determina que agora chegou o momento que a pessoa tem que sofrer, e isto lhe hará bem, independentemente do estado, da circunstância ou como andam suas coisas. Isto não tem nada a ver nesse detalhe. É o mundo espiritual que determina estas pequenitas cositas. Então, se ocorre ocultar-se, é o ocultamento do Eterno, e a pessoa pode fazer o que quieras. Contratar seguridade, dar-se da cá diestra e siniestra, llenar-se de amuletos cabalísticos, códigos, chain, leitura do livro de los Salmos, hacer lo que quieras, cambiar de nome, hacer cirurgia plástica, lo que quieres.
ella irá sufrir lo que ella tiene que sufrir. Es necesario, eso es parte del proceso de corrección. Y el Zohar explica que esta relación del Eterno, mira, con las personas, como estamos viendo ahora, estamos analizando como una persona en sí particular. Se puede aplicar a varios niveles. Este relacionamiento puede ser aplicable al mundo en toda su totalidad. Hay ratos en que el Eterno decide enviar paz al mundo y nadie ni nada hará el mundo pasar por negatividad. ¿Estás entendiendo cómo eso funciona? Es una determinación que ele tiene. Mira, puede involucrar todo el mundo. Esto funciona también con naciones específicas, ¿no? Puede ser Israel, Brasil, México, Estados Unidos, Colômbia, Holanda. En el momento que ele decide enviar algo bueno al mundo, paz a estos países, nada ni nadie podrá impedir o querer hacer lo contrario. Y esto, por supuesto, también ocurre en la vida individual de 4 personas. Entonces, de cada persona. Esto que estamos aprendiendo, mira, hemos analizado hasta ahora de forma individual y ahora estamos pasando de lo individual hacia lo general. Y puede irse de lo general hacia lo individual. Hay ese elemento, este movimiento dentro del proceso. Y el Zohar recalca que hay lapsos de tiempo en que hay esos 2 tipos de relacionamiento con el Eterno. O Él manda esta cosa buena, esta paz, todo súper y nadie puede hacer lo contrario. O también Él quita esos elementos y envía mucho dolor, muchas situaciones complicadas y nadie podrá hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque es necesario que se pasen por esos períodos, ¿no? Pero lo más importante de ese tipo de relacionamiento con el Eterno, y aquí va a entrar el secreto de ese mecanismo, es que ellas, mira, ese tipo de relacionamiento no sea bien o para una cosa no agradable, ellas ocurren o ellas son traídas a la existencia por nosotros mismo. Esto es el detalle. No es tanto que el Eterno quiere, sino Él ve ciertas cosas y nosotros somos los causantes. Por eso no hay amuleto, no hay tzedakah, no hay seguridad, no hay chains ni códigos, nada de las cosas que eviten el procedimiento a veces negativo. Estas acciones y el tipo de relacionamiento para que esto ocurra, eso depende exclusivamente de nosotros. Y una vez más, ellas dependen, ¿estás viendo? Todo depende de nosotros. ¿Y cómo se lee el rostro? El que va a leer el rostro no soy yo que voy a leer el rostro de otra persona, no. Es Akadosh Baruj Hu que va a ver y leer mi rostro y saber si él se inclina más a la derecha o a la izquierda. Entonces, todo depende de nosotros, de nuestras acciones. ¿Se acuerda que tenemos en la pizarra? Entre acciones y deseos, el mundo físico toma en cuenta más las acciones, quiere cosas físicas y proyectos y todos aquellos rollos, ¿no? El mundo espiritual toma el deseo, la intención, porque si el deseo no es bueno y la intención de los involucrados no son correctas, no importa el tipo de proyecto que tenga escrito en un papel, no se lleva a cabo. Es aquí donde funciona. Pero ahora, mira, nesta circunstância, com este problema, Parashá Shemini, estamos aqui com a Ilulá de Moshe Rabbeinu, estamos em la terceira semana del mês de Adar. Sí são tomadas em conta as ações, porque dependem de mim. Esto vai ser minha inclinação a la derecha ou a la izquierda. Modificar, cambiar o tipo de placer. Esto, mis acciones son por eso. Eu puedo modificar, cambiar o tipo de placer. Nuestros deseos siempre son cambiables. Eso está especificado en el texto, tú lo puedes ver de 2 de Shmuel, capítulo 13, versículo 5, la relación de Amnón y Tamar. Cuando Amnón logró lo que él quería, la prueba de amor, ¿no?, de Tamar, lo despreció. Él cambió, él modificó su tipo de placer, pasó a tener
asco, sentir-se impuro, contaminado por haber logrado su prueba de amor de Tamar. ¿Estás viendo? Entonces, sí cuentan estas acciones. En esta parashá y en los párrafos del 18 al 19, clase número 7, parashá Shemini. E é maravilhoso, isso deu um giro nesta parashá, porque pensávamos que íamos aprender a ler o rostro, a fisionomia, se a boca está mais inclinada à direita, mais inclinada à esquerda, se ela está chueca, se os dentes estão assim, se a fossa nasal tem ou não tem pelitos, se há ou não há os pelitos aqui em las cejas, ou se tem ou não tem las cejas. Não, isso aqui é de la oreja, não é? Isso aqui, se tem aqui adentro porque se pode ler, ou se aqui há um pelito que está salindo, vamos a ler. Não é nada dessas coisas. El que vai ler nosso rosto, nosso corpo, e se eu estou mais inclinado hacia a direita ou hacia a esquerda, é a Kadosh Baruch Hu, e em base a isto ele vai tomar decisões. Se imaginou? Ele, não eu, porque eu posso aparentar a todo o mundo e ao universo inteiro que eu tenho meu lado da direita bem equilibrado, eu sou aquele santito, bonito, e eu hablo bem, e o Eterno vê, sabe que tu lado de esquerda está aqui, hierve todo o universo, te está vendo e te vas a meter em problemas. Então, minhas ações é que hace essa diferenciação entre o lado da direita e o lado da esquerda. E estas ações vão a produzir isto de aqui. Ou pode haver um V-aster, um ocultamento, ou caso contrário, uma emissão grande da divinidade aberta. Podem ocorrer as duas coisas. E aqui temos, ¿de acordo? Ações e desejos. Esta é a parashá Shemini. O que vai mandar agora são mis ações, mi procedimento. Por isso aqui, lágrimas de cocodrilo aqui não me vão a servir. Senhores, ha sido um gosto, um prazer enorme haver compartido com vocês esta primeira classe de la parashá Shemini, los párrafos 18 al 19. Estamos vendo do livro de Job, capítulo 34, versículo 29. Esta beleza que temos aqui, isto de aqui está relacionado com a festa de Purim, com a Megilá de Esther, porque Purim não terminou todavía, há 2 semanas mais. A energia de la Ilulá de Moshe Rabbeinu está aí, aproveita-lo, saca-lo proveito. A partir de agora empieza todo um processo de preparação para Pesach. Vas a ver que vamos a empezar a alienar nossas pizarras com o ceder de Pesach para poder realizá-lo desde aqui, desde nossa área de trabalho, desde nossa área de estudo, onde nos levantamos, estudamos, abrimos secretos, respondemos a los alunos, seja de forma escrita, no YouTube, ou desde o gravado de los áudios com as respostas. Então, senhores, um shalom bem grande.